O câncer de mama corresponde atualmente a cerca de 28% dos casos novos de câncer em mulheres. Em homens também acontece, mas é bem raro, representando menos de 1% do total de casos da doença. O médico oncologista Rafael Zapata está aqui no estúdio para conversar com a gente. Boa tarde, doutor. Obrigada pela presença. A gente está no mês, né, Outubro Rosa, mês de conscientização, combate ao câncer de mama. Eu falei da questão das mulheres, mas os homens também podem ter a doença. Como é que os homens podem descobrir, aí mesmo, né, sendo mais raro, que tem câncer de mama? Seja bem-vindo. Boa tarde, Anaína. Um prazer enorme mais um dia estar aqui para poder passar informações importantes. Bem como você bem disse, por volta de 30% dos cânceres em mulheres são cânceres de mama. No Brasil, são mais de 70 mil novos casos diagnosticados todos os anos. Para homens, equivale a menos de 1% desses números. Então, a gente não tem dados fidedignos, informações concretas a respeito de autoexame para homens, assim como a gente tem para mulheres, que é muito importante. Mas, claro, o homem que perceber alguma alteração na região torácica, das mamas masculinas, procurar um médico para pesquisar melhor. Doutora, a gente está nesse mês de conscientização. O senhor acredita que o cuidado acaba sendo maior? As mulheres acabam fazendo mais o exame nesse mês de outubro? Sim. A gente tem visto mais exames serem feitos. Há poucos anos atrás era por volta de 2 milhões de mamografias feitas no Brasil por ano. Hoje passam de 4 milhões. Ainda é pouco perto da nossa população, mas a gente tem visto casos mais precoces com diagnósticos mais iniciais. Lembrando que nem sempre, não é só no outubro que a gente tem que se cuidar. O outubro serve para uma disseminação de informação, mas ao longo do ano tem que ter cuidado com a saúde. Certo, doutor. Vamos ouvir agora as dúvidas, né, da população. A nossa equipe de reportagem ouviu algumas mulheres em Mogi das Cruzes. Vamos acompanhar. Até quanto tempo, quando a gente descobre o caroço, né, pra gente ter certeza que é o caroço de mama? Até quanto tempo pode procurar o médico, né? Até quanto tempo pode procurar o médico. Se aparecer um caroço, como eu sei se é maligno ou benigno? Até quanto tempo pode procurar um médico quando você está com uma suspeita? Na verdade, o quanto antes. O ideal mesmo é você acompanhar com o médico antes de ter a doença. Fazer os exames de rotina, o acompanhamento da saúde de forma geral. No caso, por exemplo, da mulher, mamografia, Papa Nicolau, colonoscopia, quando for indicado. Mas, claro, se você não faz o acompanhamento, está com uma suspeita, procure um médico quanto antes. Porque se for alguma coisa maligna, um câncer, a chance de diagnóstico precoce de cura é mais alta. E a questão do câncer maligno ou benigno, só o médico mesmo que pode dizer? O médico vai avaliar, vai ver a característica desse carocinho, desse nódulo, se é uma característica mais benigna ou maligna. Lembrando que maligno é câncer, benigno não é. E ele vai pedir alguns exames. Se ele desconfiar, vai pedir uma biópsia. A biópsia é tirar um fragmento e mandar para análise no microscópio. Nessa análise vai falar se é maligno ou não. Benigno, normalmente acompanhamento ou no máximo tirar. Maligno tem todo o tratamento oncológico. Certo, vamos ouvir então agora mais dúvidas. A Maria Aparecida também sobre exames. A dúvida é de quantos anos mais ou menos a mulher tem que fazer os exames para ter o diagnóstico, né? Para saber se está ou não com câncer. Minha dúvida é quanto tempo a gente tem que fazer o exame de toque de mama em casa? Perfeito. Essa pergunta é a mais importante que a sociedade médica quer passar essa resposta para a população. A partir de quanto tempo? O Ministério da Saúde preconiza a partir de 50 anos de idade que deve ser feita a mamografia a cada 2 anos. Mas a gente sabe que existem alguns estudos e algumas sociedades, como a Sociedade Brasileira de Mastologia, preconiza a partir de 40 anos de idade de uma forma anual. Então, a partir de 40 anos de idade seria o ideal para diagnosticar de uma forma mais precoce. E a outra pergunta é, de quanto tempo deve fazer o autoexame em casa? O autoexame é importante, mas ele não substitui a mamografia, porque a mamografia ela vai pegar alguma lesão suspeita
numa fase que a mulher ainda não sentiu algum nódulo, na fase ainda que não percebeu. Mas é importante se conhecer e qualquer alteração procurar um médico. Não tenho uma data, um tempo específico, mas eu sugiro uma vez por mês, escolhe uma data do mês, por exemplo, dia 10 de cada mês, e fazer o autoexame no próprio banho, se conhecer melhor, as mamas, as axilas também é importante, porque muitas vezes o câncer de mama, ele começa na mama e também pode ir para a axila. Doutora, agora é uma pergunta da Muriel, vamos ouvir. A minha dúvida em relação ao câncer de mama é para perguntar quem tem prótese de silicone. O exame, como é feito o exame? É da mesma forma que os outros? Boa pergunta da Muriel. Essa é uma dúvida frequente, mas sim, a mulher com prótese, ela pode e deve fazer a mamografia, né? É bom avisar o médico ou a clínica que vai fazer a mamografia para ter algum cuidado em relação a isso. E também o ultrassom, se for o caso. Muitas vezes, dependendo da prótese, dependendo da idade, acaba sendo feito o ultrassom. Mas o médico vai saber pedir lá na hora, mas não tem contraindicação de maneira geral, via de regra. Doutora, a gente falou bastante aí dos exames, né, do diagnóstico e o tratamento. Nos últimos anos tem evoluído. Em geral, quanto tempo que a paciente acaba em tratamento para o câncer de mama? A cada ano, muitos novos tratamentos surgem. A oncologia está em constante renovação. E o bom disso tudo é que a população tem maior chance de ficar curada. Quando o diagnóstico é muito precoce, no estágio 1, por exemplo, a chance de cura é mais de 90%. No estágio 4, a gente já não pode mais falar em cura. Mas cada vez mais tratamentos novos têm surgido, como, por exemplo, imunoterapia, alguns tipos de comprimidos diferentes, tipos diferentes de quimioterapia, técnicas de cirurgias e de radioterapia. E cada caso é diferente um do outro. Nem todo tipo de câncer de mama o tratamento vai ser igual. A incidência de câncer de mama em mulheres mais jovens, o senhor tem percebido aí na prática, tem aumentado ou o cuidado aí que está sendo maior? Como é que o senhor tem visto? A gente tem visto muito na prática, cada vez pacientes mais jovens sendo diagnosticadas, pacientes de 30, 20 e poucos anos de idade. A causa, para isso, não tem uma causa específica, mas existem alguns indícios, como, por exemplo, acesso à saúde, acesso aos exames que antigamente eram mais difíceis, assim como hábitos de vida. Hoje em dia, a obesidade está muito presente, é um fator de risco importante, o tabagismo, o etilismo, o uso, por exemplo, de anticoncepcional por muitos anos seguidos também pode ser um fator de risco. Então, sim, a gente tem visto mais casos de pessoas mais jovens sendo diagnosticadas. Doutor, e a gente não tem como não falar da prevenção, né? Quais formas as mulheres de casa estão assistindo a gente para tentar evitar aí o câncer de mama? Esse é o ponto ideal, prevenção, porque ninguém quer ser diagnosticado. Existem os exames, por exemplo, de mamografia para um diagnóstico mais inicial, mas o melhor mesmo é fazer a prevenção. E o que tem a prevenção? Qual que é a melhor forma de prevenção? Hábitos de vida saudável, como, por exemplo, atividade física, combate à obesidade, evitar cigarro, evitar bebida e também, por exemplo, não usar por muitos anos seguidos sem indicação médica, terapias de reposição hormonal ou anticoncepcional sem indicação clara médica. Tá certo, doutor. Muito obrigada aí por todas as informações, as orientações. A gente sabe, ainda tem o restinho do mês de outubro para falar de câncer de mama. É importante todo mundo fazer o exame, o autoexame, para diagnosticar de forma precoce, né, doutor? Exatamente. Agradeço a oportunidade e espero que todos se cuidem nesse mês e no resto do ano também. Certo. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigado.